pegue no pescoço até morrer, aí vou E preso. aí, meus langres, como é que estão? Here we are in Northwest Washington, D.C. to visit a joint Algumas that's coisas. serving up ping pong and pizza. This is Comet Ping Pong, and it's all cooked up by owner James Alefontis. Pizza actually comes from the WikiLeaks release of hacked emails from Clinton campaign chairman John Podesta. And it was from those emails that the claims that John Podesta may be part of a child's ring come from. What media is ignoring is that the Comet Ping Pong pizza place is actually referenced in the Podesta emails at least a dozen or so times, and that the owner of that place, James Alefontis, is a friend of John Podesta. Now, to begin, I need to show you a 2007 unclassified FBI document. That document, according to the FBI, contains commonly used symbols by to express their preference in children. Notice this one on the end, the triangle. That image signifies something called boy love. The pizza place next door Meu to Deus. Comet Ping Pong Pizza. Pior, o cara é pedófilo gay ainda. Caralho, que era pedófilo de meninos. Besta Pizza. Aí Well, é this esculacho. was their logo. After pizza Não que Get seria Investigated menos pointed this pior, out, né? De outro Besta jeito, mas... Pizza changed their logo, Aí é and there it foda. is now. They've removed the triangle. Triângulo, olha aí. Ó. Tudo que é triângulo é ruim. Erratas. Erratas é o nome de um suposto algoritmo criado para vigiar as pessoas. A história começou com um usuário no 4chan, que relatou ter recebido uma tarefa de um colega de trabalho para jogar fora um objeto que continha uma errata. Após perguntar o que era isso e não conseguir nenhuma resposta, ele foi atrás do que era esse termo. E após ele pesquisar sobre essa tal de errata, ele caiu em uma grande toca de coelho sobre o assunto, com destaque para um canal de Jurassic Park que supostamente estava sendo vigiado por esse algoritmo estranho. Mas na verdade esse tal de erratas era só uma jogada de marketing. Percebo que, pra rapaziada, não sabe o que é dopamina E mais. esse algoritmo que vigiava os outros e quem procurava sobre ele nunca se Porque uma fez. palavra É só falada uma lomba. muitas vezes vai se perder no O stalker do sentido. UTV. No board de esportes do 4chan, existia um usuário chamado UTV. O TV era um homem Beta, britânico que Sigma, gostava tá de indo ver a pelo Premier mesmo League caminho. e comentar sobre ela no board. Ele era bem conhecido por ser ativo nas threads e ser bem agressivo nas suas falas. E isso sem querer levou ele a ter um stalker, que ficou conhecido como The Archiver. Esse tal de Archiver ficou simplesmente fissurado por UTV e começou a documentar absolutamente tudo que envolvia ele. E também o perseguindo o tempo todo, chegando até a ameaçar sequestrar o UTV para ficar sozinho com ele. Em suas palavras, o Archiver disse: "Às vezes é impossível resistir à vontade de falar com o UTV. Ele é uma mulher pelada e eu preciso dar uma espiadinha." Ok, né? Depois de alguns meses de stalkeada massiva, o Archiver fez seu último post no board. Nessa postagem, ele disse que sua família descobriu a sua obsessão pelo UTV e forçou ele a apagar tudo sobre o usuário e nunca mais fazer nada parecido com isso. Mas antes de partir, ele disponibilizou sua magnum opus, o chamado The Filmarillion, um manifesto de 97 páginas que continha todos os posts do UTV e várias fanfics envolvendo ele. Esse documento foi arquivado e qualquer pessoa pode encontrar ele com uma pesquisa no Google. White House GIF. Existe um vídeo de terror bem antigo no YouTube chamado White House Why You Never Became a Dancer. Esse vídeo mostra uma imagem estranha de uma mulher cantando em um deepfake a música Why You Never Became a Dancer, do White House. Além de ser muito surreal alguém conseguir ter feito um deepfake lá em 2008, fica a pergunta: quem é essa garota? Após alguns anos, foi descoberto que a garota no vídeo era Reiko Takemura, uma menina que foi vítima do serial killer Kiyoshi Okubo, e essa foto foi tirada de um livro sobre o assassino. Ou quase, porque essa nem é a foto dela de verdade. Essa foto foi editada pela Lei de Privacidade a Vítimas no Japão, ou seja, alguém pegou a foto que já estava editada, colocou em um programa de computador e fez Reiko Takemura cantar essa música e upou no YouTube. A gente não sabe quem fez, meu consagrado. qual é o propósito dele, então ainda fica a pergunta no ar: por que alguém criou esse vídeo? A mulher de Utaho no Tatari. Utaho no Tatari é um jogo 2D japonês bem obscuro, com uma estética bem macabra e desconfortável, bem parecido com Yume Nikki e outros jogos de RPG Maker do Japão. Mas o que diferencia Utaho no Tatari de outros jogos é esse glitch aqui. Cara. A gente tá jogando Após de essa noite, sequência de movimentos bem madrugada. específica, aparece propositalmente um erro e logo após a imagem de uma mulher em uma qualidade muito baixa e um cenário bem esquisito de se ver. Por muito tempo, a galera se perguntou: o que é isso? É um cadáver? É uma pessoa viva? É um boneco? Felizmente, o subreddit do jogo descobriu a origem da imagem, sendo uma cena de um filme de terror japonês chamado XT Hair Extensions. Subtorture.avi.
Esse é um dos mistérios mais clássicos e conhecidos da internet, sendo um vídeo bem macabro que mostra um cara chorando enquanto come uma sopa, e ao lado dele chegam 2 bonecos o acariciando e tentando o acalmar. Esses bonecos são conhecidos como Ray Rays e são de autoria de Raymond Percy. Quando contatado para falar sobre o assunto, Percy disse que 2 de suas fantasias foram roubadas perto da data de quando esse vídeo foi lançado, e que recebeu esse vídeo via e-mail junto com outro vídeo em anexo. Esse outro vídeo mostra uns bonecos supostamente sequestrando uma pessoa. Embora tenha várias histórias sobre esse assunto, como a de que esse cara foi aprisionado há vários dias sem comer nada e está sendo forçado a comer os restos mortais de sua esposa, o que é inteiramente falso, na verdade, não é nada assim. Na verdade, esses 2 vídeos são uma peça de marketing para promover a banda Stolen Babies. Inclusive, o cara que está sendo sequestrado no segundo vídeo é o baterista da banda. E a vocalista do Stolen Babies... Como é que funciona a lore, né, cara? Imagina, os caras fazem esse tipo de vídeo pra fazer um marketing, a internet vai especulando os caralho todo. É capaz de você que fez o bagulho, você sair como mentiroso se você falar a verdade de como é. Dominique Percy também é a irmã mais nova do Raymond Percy. A lore vai o toda criador de desgraçada. fantasias. Inclusive, temos fotos da banda posando com os bonecos Ray Rays. Garotas palhaças. KRTV em 2013. Em 11 de fevereiro de 2013, alguém ou algum grupo conseguiu invadir o sinal da KRTV e outras emissoras de TV dos Estados Unidos. A pessoa ou o grupo, então, transmitiu um alerta de emergência, que foi transmitido em TVs de 4 estados americanos diferentes: Montana, Michigan, Wisconsin e Novo México. Nele mostrava um comunicado urgente, alertando os espectadores que os corpos dos vivos estavam atacando as pessoas. Basicamente, um anúncio de um ataque zumbi iminente. Se liga aí. Ia ser maneiro. Civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. Do not attempt to approach or apprehend these Os bodies caras that are fazem isso. considered extremely dangerous. I repeat, civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking. Embora investigações tenham sido feitas e pessoas tenham sido presas por tal delito, ninguém sabe ainda 100% quem são todos os responsáveis pela invasão de sinal nos canais. Os caras fizeram parria aí. Foram presos. User/AvailableTie3918. Esse usuário do Reddit fez um post dizendo o seguinte: Eu estava hospedado no Hyatt Regency em Chicago para meu aniversário em 2012. Eu tinha meu próprio lugar e estava completamente sozinho no meu quarto de hotel nesse dia. Eu estava tentando tirar uma foto minha com a cidade no fundo. Isso era quando os telefones só tinham câmeras de frente para trás, então tu tinha que virar o telefone e esperar o melhor. E eu fotografei o que parece uma mulher sentada na minha cama com a mandíbula quase desconectada. E na foto também parece que ela tá chorando. Eu tava com pressa para ir jantar e eu não olhei a foto até o dia seguinte quando eu tava no trem indo pra minha casa. E eu não tenho nenhuma explicação para o que quer que esteja no fundo dessa foto. Olhando a foto, podemos claramente ver uma figura sentada na cama e olhando para o vidro de forma bem estranha. O que deixa o caso mais sinistro ainda é o fato do Hotel Hyatt possuir vários relatos de supostas assombrações dentro dele. E esse é mais um desses casos, que infelizmente não possui nenhuma resposta até hoje. Lostboy.exe. Em 22 de agosto de 2012, uma thread chamada Lostboy.exe foi publicada nos portais de videogame e paranormal do 4chan, com uma prévia de um jogo desconhecido e um texto dizendo: alguém quer uma prévia nesse jogo? O OP então compartilhou o link do Mediafire para baixar ele. Algumas horas depois, uma pessoa diferente do OP começou a compartilhar em massa um link diferente com uma imagem JPG embutida na thread, também alegando seu Lostboy.exe. Mas na realidade, esse era um malware, e alguns anãos infelizmente caíram na armadilha dele e baixaram o jogo, dando assim acesso remoto do computador deles para esse hacker. Quando baixado o arquivo, nenhum jogo aparecia, e o malware de backdoor roubava dados pessoais da pessoa. O hacker reuniu tudo isso numa página do Pastebin e vazou nas mesmas boards. Ainda não está 100% confirmado quem fez isso ou se a pessoa responsável fez outras coisas, como tirar fotos pela webcam dos anãos ou vasculhar o desktop em busca de um resgate de Bitcoin, mas se sabe que pessoas reais foram afetadas. Com isso, o link do jogo original se perdeu devido à confusão entre o jogo de verdade e o malware, então não tem como a gente saber se o jogo real ainda existe 100%. Existem sim da luz desse tal Lostboy.exe, sendo um jogo de mês e bem esquisito, mas a gente não sabe se é 100% real mesmo. Emily Sander. Em 29 de novembro de 2007, o usuário do 4chan postou uma foto de uma garota. Ao lado da imagem, ele escreveu uma frase curta: se alguém conseguir adivinhar corretamente o número do próprio post, eu conto onde ela está enterrada. Quando alguém acertou o número do post, o usuário revelou as coordenadas. Elas apontavam para um local à beira de uma estrada rural cerca de 80 km a leste de Eldorado, no Kansas. Essas coordenadas ficavam exatamente no lugar onde a polícia encontrou o corpo de Emily Sander, que havia desaparecido 6 dias antes do post do OP. Após investigações, a polícia logo encontrou o culpado, um homem chamado Israel Mireles, que fugiu para o México após a morte de Emily Sander e escondeu uma faca ensanguentada na casa da avó de sua namorada. Mireles e a polícia nunca mencionaram o post do 4chan, mas alguém, seja Mireles ou outra pessoa que simplesmente encontrou o corpo por acaso, sabia onde Emily Sander estava enterrada antes da polícia. E essa pessoa pode guardar uma peça que ainda falta nessa história, ou pode ter sido o próprio Israel Mireles.
764. A 764 é uma seita internacional de extremismo violento niilista e exploração considerada pelo FBI como uma ameaça terrorista de prioridade máxima. Essa seita foi fundada em 2021 por Bradley Cadenhead, que na época possuía apenas 15 anos. Bradley era um adolescente problemático de Stephenville, no Texas. Pô, rapaziada, na moral, se vocês tiverem filho, pelo amor de Deus, cara, não saiam de perto dos seus filhos nunca. Deixa bastante seguro essa porra. Esse catarrento do caralho, mano. Porque, porra, esse bagulho de exploração sexual de menores, de sequestro de criança, mano. Caralho, sempre foi um assunto em alta, mano. O bagulho sempre aconteceu e muito. Brutal, viado. Pelo amor de Deus, cara, faz isso não. Porra, eu vi no Instagram que tinha uma... Pegaram de câmeras, né, assim, de segurança. Das pessoas dão um tipo de golpe. Tipo assim, tá no parquinho. Tá uma mãe com a filha no parquinho. Aí o cara vai lá, rouba o celular da mãe e mete o pé. Aí logo em seguida vem uma velha e fala assim, não, vai atrás do teu celular que eu fico aqui com a tua filha, eu fico, pode ficar tranquilo. É tipo, o mesmo casal fazendo isso direto, mano. Caralho. Aí a mãe, obviamente, né, não vai atrás. Quantas crianças esse casal não deve Inclusive, ter que ser o nome 764 vem dos primeiros dígitos do CEP da cidade dele. Ele aprendeu as técnicas de chantagem online e criou a 764 com uma evolução ainda mais sádica para isso. A rede opera principalmente no Discord, Telegram, Roblox e no Minecraft, com centenas de membros ativos. Não, peraí, calma aí. Sádica para isso. A rede opera principalmente no Discord, Telegram, Roblox e no Minecraft, com centenas de membros ativos e milhares de vítimas afetadas. Eu não sei como não tá no... A 764 mira especificamente crianças e adolescentes vulneráveis, de 8 a 17 anos, para fazer suas chantagens e crimes. Vale dar destaque que essa seita é a favor de tudo que é errado, tudo mesmo que vocês pensarem. Para eles, quanto mais cruel e depravado, melhor. E para entrar nessa seita, tu precisa provar o seu valor, seja sequestros ou assassinatos. E sim, nós tivemos casos da vida real de gente fazendo isso para entrar no grupo. Por exemplo, em janeiro de 2024, a Polícia Federal Brasileira prendeu 2 líderes adolescentes de um suposto grupo dissidente da 764 em Ananindeua, Pará e Tabatinga, Amazonas. Mas mesmo com centenas de prisões, a rede continua ativa em servidores criptografados. Mano, pra morar nesse lugar é só sendo satanista mesmo, pra tentar sair. Não é nem questão do cara, o cara tá tentando sair dessa realidade merda. E grupos novos surgindo como um vírus que se espalha pelo eu morando na Paraíba. Os e-mails de Jack Froese. Jack Froese foi um cara de 32 anos dos Estados Unidos que morreu de forma inesperada em junho de 2011 por uma aritmia cardíaca. Meses depois, as coisas voltaram ao normal, até que começaram a chegar e-mails da conta dele que já estava inativa há um bom tempo. O primeiro e-mail chegou em novembro de 2011. Foi pro seu melhor amigo, Tim Hart. Assunto: Estou observando. Corpo. Me ouviu? Eu tô na tua casa. E pro sótão, porra. Hart ficou apavorado e revistou a casa toda à procura de Jack, mas não tinha ninguém lá. E o pior, isso referenciava uma conversa privada que eles tiveram dias antes da morte do Jack, falando especificamente do sótão bagunçado da casa de Hart, onde o Jack brincou sobre a sujeira. Dias depois, chegou um segundo e-mail pro primo de Jack, Jimmy McGraw. Assunto: Hey Jim, corpo. E aí? Sabia que tu ia quebrar o tornozelo? Tentei te avisar, tem que tomar cuidado, viu? Fala com o Rock pra mim. Eu não consegui falar com ele, o e-mail não funcionou. Ótima música, né? De nada. Esse e-mail é bem macabro, pois Jimmy McGraw tinha quebrado o tornozelo 2 semanas antes de receber isso. Ou seja, 5 meses depois da morte de Jack. E o Rock e a música são detalhes pessoais bem obscuros, pra alguém saber. Depois desse e-mail, não veio mais nada e o caso foi fechado como sem explicação. A gente tem algumas teorias. A mais provável pros céticos é que alguém hackeou a conta do Jack. Mas tem alguns detalhes muito pessoais, como por exemplo o sótão e Jimmy ter quebrado o tornozelo. Ninguém mais saberia disso, muito menos um hacker. E também a gente só tem 2 e-mails vagos sem continuação. E esperar 5 meses pra fazer isso é meio estranho também. Outras teorias seriam que Hart e McGraw armaram a pegadinha, ou que eles não ganharam nada com isso, que Jack programou isso antes de morrer, mas tem muitos furos essa teoria, ou que foi o contato do além. Se tu crê no paranormal, talvez essa seja a resposta. E dado o tanto de coisa sem sentido nesse caso, não é nenhuma loucura acreditar nisso. Jared Owens. Em 2005, um usuário anônimo de IP australiano criou um artigo na Wikipedia com só 2 frases e nenhuma fonte. Nele, dizia que Jared Owens era um deus aborígene australiano, de conhecimento terreno e força física, criado por Altgira para evitar que as pessoas ficassem arrogantes demais, associado à vitória e à inteligência. Mas na real, esse era só o nome Jared Owens modificado. O mesmo cara tentou trollar adicionando Your Moon, como Your Mom, ou Sua Mãe em português, numa lista de deuses aborígenes. Isso foi removido rápido, mas o Jared Owens passou batido por quase uma década. O artigo foi traduzido para outras Wikipedias, como francês, polonês, russo e turco,
e até entrou no Wikidata. Twitch voltou? Em 2012, o Show. artigo foi copiado no Ele já livro tá sobre aqui, ateísmo, terminar. numa lista de 500 deuses e religiões que caíram no esquecimento. Ninguém checou as fontes do artigo, afinal não tinha nenhuma, e lá tava Jared Owens. Em 2009, colocaram o tag de vários problemas e falta de fontes no artigo, mas só em novembro de 2014, um editor marcou o artigo como possível golpe, e ele só foi proposto para deleção em 1º de março de 2015, tendo sido deletado 2 dias depois pelos admins da Wikipedia. Roy J. Em 2025, um anônimo do 4chan postou uma imagem de um homem de pijama listrado vermelho e branco olhando para a câmera com a legenda: Isso é um demônio se escrevendo retroativamente na história da cultura pop. Vocês vão achar que é besteira, mas logo vão lembrar dele da infância. O post alega que esse cara, Roy J., era um comediante britânico famoso nos anos 80, conhecido por frases como Spook, Slither e You All Be Doing It Tomorrow. Mas aí vem uma dúvida: esse cara é mesmo real? Quando foram pesquisar inicialmente, quase nada aparecia. Só uns posts antigos de uns fóruns de 2004 a 2007, sites obscuros com datas de nascimento e mortes conflitantes, e um vídeo antigo do YouTube de 1986. Esse vídeo mostrava Roy J no programa The Bob Monkhouse Show. O vídeo é bem esquisito, pois o comediante ele soa bem estranho, sem sotaque britânico, ele faz umas piadas ruins e sem sentido, e o vídeo tem uns glitches bem impossíveis, tipo, ele tem o dedo extra aparecendo, o olho dele fica deformado, é bem estranho. Dá pra ver que o vídeo foi gerado ou no mínimo ampliado com IA, que é bem conveniente pra esse caso. Mas aí vem a parte mais suspeita disso. Alguns dias depois do post do 4chan, as coisas sobre Roy J milagrosamente aparecem. A gente consegue encontrar agora dezenas de vídeos arquivados no YouTube de performances dele, sites de comédia britânica falando sobre Roy J, fotos todas caindo no Vale da Estranheza, e uma página na Wikipedia completa surgindo sobre Roy J. Sem contar que os comentários antigos dos vídeos velhos parecem muito que caem no Vale da Estranheza também. O youtuber Coop fez um vídeo sobre o assunto investigando o caso, e nele ele conseguiu capturar o momento em que um comentário de 1 ano atrás aparece magicamente em um vídeo sobre Roy J. And that's when I realized that when I have an old YouTube tab open that hasn't been reloaded, I can go back to it and see the information it displayed the last time I viewed it. And so I decided to test something out and started a screen recording. In doing so, I caught live in 4K a YouTube comment being falsely generated and then backdated to appear older than it is. Just over 1 day ago, I opened a YouTube video that was an archive of a Roy J performance. And at the time, the video only had a few comments on it. However, when I reloaded the video about 36 hours later, there was not only a brand new comment on the video, which isn't weird in of itself, but it was a brand new comment that was somehow over a year old. Um usuário do 4chan postou uma print da Wikipedia às 16h47 de 7 de abril. A página sobre Roy J não existia, mas 3 horas depois, a página já existe com uma bio completa sobre o cara. Mas depois de alguns meses do assunto, tivemos algumas respostas. Roy J existiu de verdade. Ele era um comediante britânico norueguês bem ruim, e o mistério foi dado então como um hoax clássico do 4chan. Mas eu ainda fico com o pé atrás sobre ele por causa daquele comentário surgido do nada. Não se pode duvidar dessas coisas. O viajante do tempo do 2chan. O 2chan é o 4chan do Japão e vice-versa. Lá ele é chamado de Nichan, então eu vou chamar ele desse jeito. Em 2012, um usuário anônimo chamado Zero postou o seguinte: Consegui viajar no tempo. Perguntem o que quiserem. Eu não tô acreditando, isso aqui é loucura. Ele explicou o método que ele usou. Pense no tempo que quer voltar antes de dormir diariamente. E isso vai criar sonhos cada vez mais reais. Eventualmente, sua consciência entra no sonho e você entra em time lapse, para outro mundo ou timeline. Ele diz que fez isso 3 vezes, mas não controla exatamente quando ou onde acorda. E diz que acordou em 2 de outubro após dormir em 6 de outubro, 4 dias atrás. Então perguntaram a coisa mais óbvia: o que vai acontecer? Zero então fez algumas previsões. Segundo ele, em 4 de outubro vai ter um terremoto de Shindo 4 em Tohoku, Miyagi, vai ter envenenamento coletivo em um restaurante, assassinato de um pai com um taco de beisebol, em 5 de outubro o trabalhador vai morrer soterrado em concreto, e vai ter prisões em massa por pirataria online e um tufão mais forte que o esperado. No dia seguinte, o Zero sumiu por um dia inteiro, e a thread continuou sem ele. E o que aconteceu nos dias seguintes? No dia 4 de outubro, ocorreu um terremoto Shindo 4, Miyagi Tohoku. Foi um dia antes do previsto, mas aconteceu isso mesmo. E 84 alunos de uma escola em Tateyama foram hospitalizados por envenenamento alimentar coletivo. Então, isso foi realmente uma coincidência? E nos dias seguintes ocorreram mais coisas. Em Oita, o corpo de uma mulher foi soterrado. Não, isso aí eu acho que aconteceu o seguinte. Levaram muito a sério, tá ligado? Aí ficou famoso, pois ele foi lá pra dizer que tava, pra não dizer que tava errado, foi lá e fez tudo. Errado sobre painéis de concreto. Em Nagoya, o caso começou de a causar essas coisas. Leva a descoberta do corpo do pai do suspeito, que foi morto com um objeto contundente, parecido com um taco de beisebol, além de um tufão com ventos fortes e ondas altas que foi avisado. Depois desse post, o Zero nunca mais foi visto. Seria ele, então, um viajante do tempo? Vale destacar algumas coisas. Algumas datas, elas batem errado nas fontes arquivadas hoje. Por exemplo, o negócio do concreto foi dia 1º de outubro, antes da thread ocorrer. E o sequestro talvez tenha ocorrido em setembro. Ninguém na thread corrigiu na época, então talvez as fontes antigas estivessem certas e as atuais estejam erradas. Então provavelmente... Não, o terremoto ele não precisou causar. Tanto que o dia ele errou, né? É igual, vou falar, porra. 10 de fevereiro vai ter tiroteio no Rio de Janeiro. Entendeu? Tipo, não é uma... Entendeu? Na Ásia, são coincidências com eventos comuns do Japão. Terremotos, tufões, crimes, etc. Mas o timing foi muito... Acontece com até demais pra ser uma coincidência.
parceiro. Set Satan. Vocês com certeza conhecem Set Satan, o jogo bizarro da Deep Web que tinha conteúdo legal e essas coisas. Aí. Bom, o jogo ele é completamente falso, é só mais um hoax da internet antiga. Mas o seu criador é outra história. ZK lançou uma é bomba o no pseudônimo misterioso do suposto desenvolvedor de Set Satan. Nós não temos nenhuma prova 100% de quem é ele, mas as evidências apontam para uma pessoa, Gary Graves. Gary Graves é um americano do Texas que foi preso em 2017 por posse de Como provas, a gente tem um canal do YouTube chamado Scare Bear, que é dele. E nele tem um vídeo chamado Set Satan, que foi upado antes do Set Satan lançar. Nós também temos um head chamado Scare Bear ZK, que foi criado antes de 2015, com posts sobre horror e a Dark Web. No Twitter perguntaram pra ele, Tu já percebeu que todos esses caras que é meio pedófilo, assim, geralmente os caras têm alguma coisa com um demônio, com Satã, os caralho? Pô, é pré-requisito? É tipo assim, gostar de Twitter e ser gay. Parece que é o mesmo... Tem que ser. Entendeu? Quem gosta de Twitter geralmente é gay. Parece que tem que ser. Set Satan? E ele respondeu, É igual Satã, tem que ser pedófilo. é uma negação invasiva. Temos alguma ser conexão satanista. sim, mas o Gary nega. Então não tem como saber se é ele mesmo tendo bastante chance. A Renobarbles Genocide. Esse é o nome de uma imagem editada de Caralho, uma boneca feiaço. Ultimato japonesa. Um dos screamers mais famosos que temos na internet. Mas também é o nome de um rabbit hole muito bizarro. Tudo começa por volta de 2009, quando surgem relatos sobre um usuário misterioso no Facebook chamado A Renobarbles Genocide. Ele aparecia na rede social enviando solicitações de amizade aleatórias, especialmente para perfis de menores de idade. Os boatos dizem que ele não era um troll comum, e sim um predador. Ele perambulava pelos perfis, curtindo fotos inocentes de crianças e adolescentes e comentando coisas como "tu é especial pra mim". Quando não era isso, ele spamava frases em latim, grego antigo ou outras línguas mortas. E na DM dessas pessoas, ele mandava coordenadas geográficas ou links que supostamente levavam à Deep Web, prometendo segredos. Caralho. Os relatos falam de imagens que aparecem, vídeos snuff e extremo e mais coisas muito perturbadoras. Mas como é que não baniu o perfil? O perfil dele não era deletado porque ele apagava o conteúdo. E aparentemente o Facebook não ligava pra isso. Mas felizmente a página de Arredobardos foi removida do Facebook, provavelmente por denúncias em massa. Provavelmente era na época que o bot era um mais dos maiores difícil. mistérios dos jogos. Ninguém sabia o que ele era exatamente. Só apareciam prints dele em icebergs do 4chan, do Reddit, Caralho. e vídeos falando sobre o assunto. Tanto de coisa. Esses vídeos falavam sobre os rumores que diziam que Schnell Online era um chat room ou MMO obscuro usado para coisas ilegais. Por anos, ele era considerado uma lost media, algo impossível de achar. Mas após uma investigação, a gente descobriu do que se tratava. Acontece que Schnell Online é uma farsa. Schnell Online não é um MMO real. É um jogo single player criado por Ovin Wiplanes por volta de 2015. Esse Schnell Online, ele é projetado para enganar. Ele simula um chat online com personagens scriptados, já com conversas pré-programadas e salvando o que tu digita para poder responder. Então toda essa área de mistério do jogo é fabricada. E o jogo é uma completa balela. Muito obrigado aos membros do canal. Se tu puder, considere virar membro para apoiar o projeto. Caso não queira, considere dar um like e se Agonia inscrever. esses olhos me olhando. Benny mandou uma mensagem pelo Pix. John Lang era um ativista Farmou local de Bitcoin, 51 meteu o pé. anos, conhecido por expor corrupção Brabo. e abusos na polícia de Fresno, na Califórnia. Ele usava redes sociais para denunciar o que chamava de gangue de policiais corruptos, envolvidos em fraudes com multas de trânsito e vigilância ilegal. Lang afirmava que o departamento de polícia de Fresno e o xerife do condado o perseguiam há meses, instalando câmeras e enviando veículos suspeitos para frente da sua casa. Ele documentava tudo, vídeos de vans estacionadas, pessoas estranhas vigiando sua casa e até chamadas à polícia que eram ignoradas. O seu canal no YouTube ainda tá de pé e ele tem upload de vigilância que duram quase 10 meses, mostrando carros parados por horas e pessoas filmando sua residência. Em 19 de janeiro de 2016, um incêndio ocorreu na casa de Lang. Bombeiros chegaram e encontraram um corpo barricado dentro da casa em chamas. Lang tinha diversos ferimentos de facada no abdômen e nas costas. Afinal, quem é que se esfaqueia pelas costas? O caso passou para a polícia de Fresno, que investigou no início como um homicídio. Mas em abril de 2016, o legista do condado de Fresno fechou o caso com... Nenhuma reinvestigação foi feita desde então, e o caso tá arquivado. Mas é que tá, teria John Lang previsto sua morte? Porque 15 de janeiro, 4 dias antes de morrer, ele mandou uma mensagem para um repórter local via Facebook. Ele disse algo como: Se eu for encontrado morto, saiba que fui assassinado pela polícia de Fresno. Ele menciona que Olha eles aí. foram corrupção que envolvia milhões em fraudes. Não sei vocês, mas pra mim esse caso tá bem na cara de que foi silenciamento. Com certeza, sempre. Cara, eu tenho muito medo dos Estados Unidos, tipo, você morar nos Estados Unidos justamente com essas coisas, entendeu? Não é essas coisas não, tipo, tem muito doido, mano. Tem muita gente doida, de verdade, doido de verdade. Tem muito sequestro de criança, nego que chega com a van assim, tranquilão e pega e foda-se. Essas coisas tem demais, mano. Aí dá mó medo, tá ligado? Aqui não tem essas coisas, aqui só tem, tipo, chegar com um carro
num lugar que tu não conhece, você pode morrer com tiro, então tu entra numa favela, ser recebido com bala. Ou você não está na favela, está fora e aí recebeu uma bala perdida na cara e tal. Ou alguém te confundir com um traficante e morrer. Ou o traficante te confundir com polícia e você morrer. Ou o cara vê que tu tem cara de otário e te assaltar. Aí você dizer não, porque não tem dinheiro. Aí o cara te matar só porque vai sair impune. Mas essas coisas não tem aqui no Brasil. Sabia que tu pode acessar a conta do Spotify do Jeffrey Epstein? Esse é o nome dela, J.E. Vacation. Vamos ver o que ele gostava de ouvir. Vamos ver aqui algumas músicas. Hot for Teacher, do Van Halen, ok. My Heart Belongs to Daddy, do Oscar Peterson, ok. Before You Accuse Me, do Eric Clapton. E tem uma música aqui do Mac Miller chamada Donald Trump. Inclusive ele tem uma playlist de música gospel. Rapaz, de todas as pessoas no mundo que eu esperava uma playlist gospel, eu acho que o Epstein era a última delas, hein. Rito House. Tomioka é uma cidade costeira na província de Fukushima, a cerca de 10 a 15 quilômetros da usina nuclear. O cara era eclético, né, cara? Não é porque o cara, porra, satanista e tal, oferecer criança pro capeta, que não quer dizer que, porra, não tem uma musiquinha de gospel ali tranquilo, entendeu? Mano. Eu acho que até um satanista gosta de Lázaro, só pra uma música maneira, só pra descontrair. Fukushima Daiichi. Em 11 de março de 2011, o terremoto e o tsunami destruiu tudo da cidade. Nisso, porra, eu gosto de Slayer, tem uma música do Slayer que eu acho maneira, só que o nome da música é God Hate Us All. Comedor de Renan. Essa música não é maneira, mas a batida é. De 16 mil pessoas foi para menos de 2 mil hoje, com muitos ainda evacuados por radiação. A cidade virou uma semi-ruína, mas muita coisa ficou intocada por anos por falta de fundos e medo da radiação. No meio dos destroços, uma casa foi arrastada pelo tsunami e parou no meio de uma rua em Tomioka. Ela ficou lá por 2 meses, e depois alguém pintou o kanji Hito centenas de vezes na fachada da casa, e em um carro próximo do local. A casa foi removida anos depois, como muitas outras estruturas em Tomioka, e ninguém sabe até hoje o que aconteceu nessa casa e por que de tantos grafites com o kanji de Hito. Dr. Gloves. Entre 2014 e 2018, um usuário anônimo com o pseudônimo Master começou a postar fotos originais, supostamente tiradas por ele mesmo em fóruns de gore e shock sites. Como é de se esperar, nesses fóruns as pessoas costumam postar conteúdo chocante e explícito. Mas esse cara passou do limite. Ele aparentemente trabalhava na área de saúde, e isso deu a ele acesso a pessoas em estado de vulnerabilidade, ou seja, muito material para fotografar e enviar a esses fóruns. As imagens eram tão extremas que até usuários frequentes dos sites começaram a ficar chocados e deram o apelido do indivíduo como Dr. Gloves ou Dr. Luvas, baseado na roupa que ele usava em quase todas as fotos. As fotos mostram o indivíduo posando e interagindo de forma horrenda com restos de e crianças vivas em estado crítico. E diferentemente de outros casos que eu trouxe anteriormente, esse foi resolvido. O site whoisdrgloves.com, que compilava todas as evidências sobre o caso, adicionou uma faixa destacada na página inicial, anunciando que o mistério principal já estava resolvido. Isso após anos de investigação colaborativa envolvendo ouvintes, pesquisadores, profissionais médicos e autoridades policiais. Os álbuns identificados como fotos do necrotério foram identificados como tirados em um campus da Dignity Health, localizado na Califórnia. A equipe anunciou que o indivíduo por trás da máscara foi definitivamente identificado, mas não divulgaram nomes publicamente ainda, possivelmente por razões legais. WorldCorp. Em 2015... Cara, é porque ele não entrou muito no assunto. Porra, porque isso aí é brabo mesmo. Tu sabe que você tá num site. Um site que só tem gente doida que gosta de ver coisas absurdas. E essas pessoas te denunciar? Menor, tu tem que ter passado de um limite muito sinistro. É tipo o satanista falar, caralho, que ritual é esse? Surgiu um canal no YouTube chamado WorldCorp Enterprises. Você passou com um muito site do limite. associado chamado worldcorp.net. O Igual canal absurdo. postava vídeos curtos de 1 a 5 minutos, com estética vaporwave, música distorcida, imagens granuladas, animações lo-fi e áudios muito esquisitos. Inicialmente pareciam clipes musicais ou só RGs, mas logo eles escalaram para um conteúdo muito chocante, dando destaque para 2 vídeos. Fatherhood Part 2. Nesse vídeo, um homem aparece gritando com uma criança em um chuveiro escuro, batendo na porta e dizendo frases muito obscenas. E Each Day I Grow Some More, que também aparenta uma pessoa gritando com uma criança. Dreamer Heaven é outro vídeo que mostra 2 homens em um quarto escuro com uma luz estroboscópica gritando com uma criança que está aterrorizada. Rumores diziam que esse é um trecho do vídeo de verdade de A nota mandou uma mensagem da web. Muitas investigações foram feitas sobre o WorldCorp, mas ninguém conseguiu chegar a um veredito sobre o que eram esses vídeos mesmo. Os anos se passaram e a gente finalmente conseguiu uma resposta. Esse projeto não era um RG, uma seita ou um grupo da Deep Web, mas sim um projeto de shock value. Ele foi criado por um grupo de garotos para chamar atenção e viralizar, sendo as mentes por trás Monet Goblin e Jet Neptune.
Eles moravam em Nova Jersey na época, e a criança dos vídeos era o irmão mais novo de Monet Goblin, que tinha cerca de 10 anos na época. Mas os gritos eram reais, porque eles o maltratavam de brincadeira para gravar. Bota o brincadeira entre aspas. Esses vídeos, inclusive, têm conexão com o próximo tópico, pois eles foram associados a ele como possível evidência. Pizzagate. Eu tô caminhando em cascas de ovos, só de mencionar o nome desse tópico aqui. Esse tópico aqui, ele é um rabbit hole por si só, e cabe um vídeo inteiro de provavelmente 1 hora só sobre o assunto. Então eu vou tentar reunir as informações mais importantes do começo dele pra vocês. Tudo começou em março de 2016, quando hackers acessaram a conta de e-mail de John Podesta, o chefe de campanha de Hillary Clinton, durante a eleição presidencial dos Estados Unidos em 2016. Em novembro, o Wikileaks divulgou milhares desses e-mails, expondo comunicações internas no meio de discussões políticas. Alguns e-mails tinham referências bem estranhas sobre pizza, cachorros quentes e outros alimentos, e frases bem estranhas e sem sentido como alugar 1 hora de pizza, ou mapa de queijo e cachorro quente. Obviamente eles estão falando em código aqui. A internet interpretou esses códigos como algo para alegando que pizza simbolizava e esses e-mails revelavam uma rede envolvendo políticos de alto escalão. E o foco se voltou para James Alefantis, o dono do restaurante Comet Ping Pong em Washington DC, já que ele foi mencionado nos e-mails ligados aos líderes democratas. E seu agora privado Instagram continha fotos muito perturbadoras de crianças e artes ainda mais estranhas. De acordo com a mídia tradicional, Pizzagate é só uma teoria da conspiração desacreditada e desprovada, e eles enterraram ela de vez depois de um incidente particular. Em 4 de dezembro de 2016, um mês após a eleição de Donald Trump, Edgar Madison Welch, um homem de 28 anos da Carolina do Norte, dirigiu até o Comet Ping Pong armado com uma AR-15. Ele disparou 3 tiros dentro do restaurante, alegando que veio investigar pessoalmente a teoria do Pizzagate e resgatar crianças supostamente presas no porão, que na verdade não existia. Ninguém se feriu e ele só atirou nos servidores da pizzaria. Por que uma pizzaria tem servidores? Eu não sei. Welch se rendeu à polícia e foi condenado a 4 anos de prisão, sem lutar em nada. Mas aqui vem um ponto. Muita gente acredita que o tiroteio foi encenado para desacreditar a teoria inteira. Afinal, o Welch tinha trabalhado como ator antes. E a única foto que a gente tem disponível dele é, convenientemente, uma dele segurando uma arma. Tem muita coisa que eu deixei de fora dessa parte, mas eu não quero ficar falando 1 hora sobre cada conexão sobre isso. Então, vamos seguir em frente. Frazzled. Existe um boato de um vídeo perturbador encontrado nos vazamentos do laptop de John Podesta. Esse vídeo, intitulado como nele, mostraria supostamente Hillary Clinton e sua secretária Huma Abedin fazendo coisas horríveis com uma menina adolescente. Basicamente, um filme snuff. Mas já adiantando que provavelmente isso é uma fake news das grandes, pois não temos absolutamente nada para dar corda nessa teoria, além de rumores vagos e pessoas que dizem que viram o vídeo. Em 2016 foi criado um site com esse tema, chamado .com. Galera, não vai nesse site porque aparentemente ele tem um vírus, então não vai lá de jeito nenhum, porque eu não quero que vocês peguem um malware só porque vocês foram pesquisar isso. Nesse site, a única coisa que aparece é uma foto da Hillary Clinton em preto e branco. Eu tentei pesquisar para ver quem era o dono desse site, mas não consegui achar nada sobre. Solar Plexus Clown Gliders. Essa é uma lenda urbana digital que diz que se você ler ou ouvir essas palavras, ou olhar para certas imagens que circulam por aí, mais especificamente essa, tu fica infectado por uma entidade parasitária. Essa foto aqui é tirada de um livro, relaxa. Essa entidade é memética, ou seja, ela vive dentro da linguagem, das ideias e das imagens. Ela entra no seu plexo solar, que é aquele chakra no estômago que, segundo o hinduísmo e o New Age, é onde guarda as emoções negativas, como raiva, inveja, medo, ansiedade, ódio e egoísmo. Uma vez dentro, ele se alimenta da sua miséria emocional. O negócio vai te bombardeando com sofrimento psicológico até tu quebrar de vez. Mas relaxa que isso não vai acontecer contigo. O nome disso é constipação, mano. Cura com mamão. Não tem evidência de que nada disso aqui seja real. É tipo um placebo reverso. O medo da infecção que cria os sintomas. Rap.mp3. Rap.mp3 é o nome que ficou conhecido os sigilos de rap de Memphis, dos icebergs de teorias da conspiração do 4chan. Mas o que são esses sigilos? Rappers de Memphis, no Tennessee, criaram 8 fitas cassete específicas que funcionam como sigilos mágicos. Esses sigilos supostamente capturam a energia de alma da pessoa que foi assassinada durante rituais luciferianos e usam essa energia para manifestar desejos sombrios, como fama, poder ou vingança. Contudo, esse sigilo só ativa se tu ouvir a fita original em cassete, não no YouTube ou no Spotify, e de preferência depois da meia-noite, num cemitério e chapado ou bêbado, porque se não for assim, a energia não carrega. Às 8... Cara, qualquer coisa do chapado ou bêbado vai te dar a impressão que entrou alguma parada. Fitas que são consideradas amaldiçoadas são essas daqui. Zenjin Pseudoscorpion. Essa é provavelmente a Lost Media mais pesada que eu já vi. Se ela existir, claro. O álbum Pseudoscorpion é descrito como uma Lost Media criada por um anônimo chamado Zenji, ou Zenjin, dependendo da fonte. Esse álbum de música seriam 7 faixas com títulos esquisitos e sem sentido nenhum, e o conteúdo seria áudios reais de misturados com samples de filmes snuff. Não teria nenhum beat, letra ou melodia, seria apenas os samples desses vídeos. A lenda diz que o álbum foi upado em 2016 no link do Mediafire, mas ele foi deletado há anos e a gente não tem como comprovar. Além disso, esse álbum também tinha uma página do Last FM,
que também foi removida. Várias pessoas dizem que encontraram ou ouviram esse áudio, e quem diz ter ouvido sempre descreve como algo que merece ficar perdido para sempre. Jeffrey Epstein é Satoshi Nakamoto. Sabia que o Jeffrey Epstein foi responsável por pagar o salário de 3 dos 5 principais desenvolvedores do Bitcoin? E não, eu não tô inventando isso. Epstein doou 850 mil ao MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ao longo de 15 anos entre 2002 e 2017. E parte desse dinheiro foi usado para financiar diretamente os desenvolvedores do Bitcoin Core, que é o software principal da rede Bitcoin. Isso em um momento crítico em que o projeto já estava quase sem recursos. Isso veio à tona com novas revelações de e-mails e documentos, principalmente de 2024 e de 2025. Eles mostraram que o Epstein não é só um doador filantrópico aleatório. Ele se encontrou com figuras-chave do mundo cripto e ele também discutiu blockchain e tecnologias de moedas digitais anos antes do Bitcoin explodir em popularidade, ou seja, antes de 2013. E como que o dinheiro foi usado? A iniciativa de moeda digital do MIT foi criada lá em 2015, mas já recebia fundos do Epstein antes disso, lá para 2013 e 2014. E quando a Bitcoin Foundation, a organização que sustentava o desenvolvimento do Bitcoin na época, começou a quebrar financeiramente, a iniciativa assumiu parte do pagamento de salário dos desenvolvedores principais do Bitcoin Core. Uma dessas pessoas, inclusive, é Gavin Andresen, o segundo desenvolvedor mais importante do Bitcoin depois do Satoshi Nakamoto. Ele liderou o projeto por anos e era pago em parte com fundos da iniciativa. Ou seja, o dinheiro que o Epstein deu ao MIT acabou no bolso de pessoas que literalmente mantinham o código do Bitcoin vivo. E sem esse suporte, o desenvolvimento do Bitcoin poderia ter parado ou atrasado significativamente. E além do dinheiro, o Epstein se encontrou com figuras importantes do mundo cripto e acadêmico. Inclusive, a gente tem registro de discussões sobre blockchain, moedas digitais e tecnologia de registro datadas de meados dos anos 2000, antes mesmo do white paper do Bitcoin em 2008. E isso levanta a pergunta: Epstein estava apenas investindo em tecnologia promissora, como muitos ricos faziam na época, ou havia um interesse mais obscuro? Afinal, vocês realmente acreditam que um japonês aleatório criou o Bitcoin do nada? E todo mundo comprou a ideia? Por favor, né? Jogando Minecraft com uma cruz. Caralho, bagulho satânico, né? Cabalístico. Eu não gosto de ver essas porra não, mano. Dá, sei lá, uma sensação maldita.